em ciência política. Ele é da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do setor de relações internacionais do Movimento Sem Terra, que vai conversar aqui com a gente sobre a questão agrária, sobre a conjuntura atual dos movimentos pela luta pela reforma agrária na América Latina, não é? E também sobre as manifestações e a possibilidade das lutas sociais no Brasil. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde, Claudete. Prazer estar aqui com vocês. Como é que você analisa as relações que envolvem a questão agrária, os movimentos sociais hoje que lutam pela terra na América Latina? Alguns exemplos que você poderia nos possibilitar ao debate. A história na luta pela terra e pela reforma agrária na América Latina é longa, né? Então você teve uma longa batalha pela resistência aí dos povos indígenas, dos povos originários, né? Como dizem muitos dos bolivianos hoje, né? Usam a expressão povos originários, né? E a gente começa o século XX com revoluções sociais que aconteceram tendo como um dos temas principais a questão da terra, né? Teve a Revolução Mexicana, né? Que foi uma revolução muito importante, que colocou na pauta da discussão política no México o tema da terra e que demonstrou que se o México não fizesse uma reforma agrária, seria impossível, né, se construir uma sociedade democrática, uma sociedade justa, né, no México. Também na Nicarágua, em El Salvador, nos anos 20 e 30, né, surgiram movimentos importantes de luta pela terra. Talvez um fato histórico importante que tenha provocado uma mudança significativa na luta pela terra e pela reforma agrária foi a Revolução Cubana, né? A gente percebe que após a vitória da Revolução Cubana em 1959, e a Revolução Cubana realizando uma verdadeira e efetiva reforma agrária, virou um exemplo, virou uma referência e acabou estimulando outros movimentos, né, na América Latina a continuar, a fortalecer a luta pela terra e pela reforma agrária como sendo uma condição fundamental para se construir uma sociedade mais democrática, né, para realizar reformas. Mas a Revolução Cubana também ensinou uma coisa, né, que hoje os movimentos também ficam refletindo, né? Na América Latina, nas condições específicas dos países da América Latina, é possível realizar uma reforma agrária sem realizar grandes transformações econômicas, sociais e políticas em outras áreas, né? Então, em Cuba, para fazer a reforma agrária, aconteceu uma revolução social, né? Então, a reforma agrária, ela foi parte de um projeto de desenvolvimento popular, democrático, nacional, anti-imperialista, que resultou na Revolução. E após a Revolução Cubana, as forças políticas que tomaram o poder em Cuba tinham no seu programa, né, uma das primeiras reformas, a reforma agrária. E as terras em Cuba estavam concentradas nas mãos de grandes empresas estrangeiras, a maioria delas estadunidenses, né? Então, essa relação se coloca numa especificidade dos países latino-americanos que tem como um pano de fundo uma luta anti-imperialista. Você podia traduzir um pouco essa especificidade, o que é o anti-imperialismo que está por trás de uma luta, por exemplo, da reforma agrária dos movimentos mexicanos e cubanos? Não, acho que você falou, está correto, né? Eu acho que não dá para a gente olhar para a luta pela terra na América Latina sem entender que o conteúdo da luta pela terra na América Latina, ele sempre teve um conteúdo anti-imperialista, né? Por quê? Porque as terras sempre estão, né? As terras estão concentradas, né? A propriedade da terra, os recursos naturais, os territórios estratégicos, né, estão controlados por grandes grupos e corporações estrangeiras, né? Então, mesmo aquele movimento que tinha como único e exclusivo objetivo lutar pela terra e pela reforma agrária, chega num determinado momento que esse movimento, conforme vai amadurecendo, ele é obrigado a combinar a luta pela terra e pela reforma agrária com a luta anti-imperialista, com a luta por grandes transformações sociais. Por quê? Porque a estrutura econômica, social e política da América Latina, né, a formação social, histórica, econômica da América Latina, não permite
que aqui se faça uma reforma agrária clássica, como aconteceu, né, nos Estados Unidos, como aconteceu na França. Então a burguesia latino-americana, né, ela é uma burguesia que ela nasce estruturalmente submissa e subordinada aos interesses estrangeiros. Então você não tem aqui uma burguesia que tem um projeto de nação onde cabe, né, uma reforma agrária de tipo francesa ou de tipo inglesa. Então aqui, como o controle das terras e do território é feito por grupos e corporações estrangeiras, a luta para conquistar um pedaço de terra e para melhorar a distribuição, né, das terras, ela acaba adquirindo, né, um caráter anti-imperialista, porque o movimento social que luta pela terra vai ter que enfrentar o poder das corporações, né, como foi em Cuba, né, você tinha a Shell, a Texaco, a United Fruit Company, várias empresas americanas proprietárias, né, de usinas de cana-de-açúcar, enfim. Então, isso acabou fazendo com que a Revolução Cubana tivesse que enfrentar esse dilema, né? Fizeram uma revolução porque nenhum governo antes da Revolução teve vontade ou capacidade de fazer a tal da reforma agrária, né? No primeiro momento, né, em Cuba, a reforma agrária não vinha como parte de uma revolução de caráter socialista, né? Mas o que a gente percebe é que em Cuba, o desenvolvimento da Revolução Cubana vai mostrando que é impossível reforma agrária se ela não for parte de um projeto maior, né, que tem que envolver outras medidas e outras reformas, né? É o que o Florestan Fernandes fala muito disso naquele livro que ele escreveu sobre a Revolução Cubana, Cuba, né, da guerrilha ao socialismo, né? Ele explica em detalhes como foi esse processo, né, de um movimento que lutava pela terra, pela soberania, por justiça social, por democracia, foi se transformando gradativamente num movimento de caráter anti-imperialista e depois foi obrigado a adotar, a partir de 61, né, aquilo que os cubanos chamam de a revolução vai ter um caráter socialista, né? Porque aí tem a invasão estadunidense, né, em 61, da Baía dos Porcos, né, tentativa... A crise dos mísseis. A crise dos mísseis de 62, mas a partir de 61, Cuba vai assumir o caráter, né, socialista da Revolução, principalmente porque em 61 eles começaram a fazer a reforma agrária. E aí veio o conflito, né, com grandes empresas e famílias estadunidenses que eram proprietárias de terra, né. Eu acho que Cuba foi um marco, né, acho que se a gente olhar para a história da América Latina no século XX, dá para dizer que talvez o fato histórico mais importante tenha sido a Revolução Cubana, né? Assim como alguns dizem que no século XX talvez o acontecimento histórico mais importante do século XX tenha sido a Revolução Russa, para a América Latina eu acho que foi a Revolução Cubana. E influenciou muito, né, os movimentos que lutavam pela reforma agrária, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo, né? Porque no Brasil, em 59, tinha um movimento muito forte aqui, estava crescendo, né, se projetando em nível nacional, se construindo em nível nacional, que eram as ligas camponesas, né? Era um movimento que começa no Nordeste, mas vai se esparramando, né? Aqui em São Paulo e Rio também tem, né, a organização das ligas. No sul do Brasil tinha o MASTER, o Movimento dos Agricultores Sem Terra, principalmente no Rio Grande do Sul. Tinha um movimento de trabalhadores assalariados agrícolas, que eram as ULTABs, né? União de Luta dos Trabalhadores e Lavradores do Brasil, que tinha uma influência importante do Partido Comunista Brasileiro. Então você vê que o Brasil desses anos, final dos anos 50, início dos anos 60, quando explode a Revolução Cubana, tem uma repercussão nos movimentos aqui do Brasil, né? Tanto é que o Francisco Julião, que era um advogado, né, pastor, deputado, né, membro do PSB na época, montou uma comitiva das ligas camponesas e foi para Cuba em 61, né, 62. Vários dirigentes das ligas foram para Cuba nos anos 60 para conhecer a experiência de reforma agrária. E voltaram para o Brasil entusiasmados com a vitória de Cuba, achando que se um país que está a 150 quilômetros dos Estados Unidos conseguiu iniciar um processo de reforma agrária e de transformações sociais, as ligas também achavam que aqui seria possível, né? Sim, e é interessante que essas análises que você está nos colocando faz parte do nosso tema, da nossa aula. Nós estamos estudando sobre isso exatamente de forma comparativa e analisando esse processo histórico de formação
dos movimentos sociais, de luta pela terra, pela questão agrária, para analisar a América Latina depois da década de 70, 80 e no Brasil, né? E aí eu acho legal a gente tratar as experiências dos anos 80, 90, como a gente estava conversando aqui anteriormente, né, sobre Honduras, Colômbia, hoje, por exemplo, a questão da Venezuela, né, para em seguida a gente trabalhar, discutir um pouco a discussão mais atual sobre a reforma agrária hoje.